Eita, galerinha. Boa tarde, minha gente. Vamos que vamos, galera. Eu quero ver, o menino, eu quero ver. Tá na hora de estudar. Pula, pode, corre. Vamos lá, vamos estudar. Eita, gente, esse professor hoje está meio perturbado. Não, está meio perturbado não, meu diretor. O professor é perturbado, viu? É perturbado. É isso mesmo, meus técnicos em secretariado. Isso aí foi música sugerida pelo meu diretor, gente. Meu diretor sugeriu aí essa trilha sonora inicial. Como no início não tem quase ninguém, né? Porque eu estou vendo aí que não tem nenhum boa tarde aí, ó. Depois que vai ter boa tarde aí, meu diretor. Então depois é que eles vão ver na gravação e olhe lá. E o delay, entendeu? Enquanto tá aí, tá tranquilo. Estão voltando do intervalo e tal, né? Vamos ver agora um conteúdo bala, um conteúdo show de bola, que é o quê? Foco para vocês no fundamentos da secretariado, mas com relação a comunicação, como é que eu posso entrar em conformidade, o que eu posso usar como transparência, o trabalho de equidade, principalmente, olha aí, o boa tarde esticado aí, rapaz, eu falei que não tinha ninguém, já tá aí 2 pedidos Lopes aí mandando ver, ó, mandando ver, não é brincadeira não, menino, aí o professor chega assim perto da tela, aí volta a escurecer, ele volta novamente, ele faz aquele delay que chega aí depois, vamos que vamos, galerinha, vamos no conteúdo. Fundamentos de secretariado. A primeira situação, eu me questiono o que é conformidade, gente? Ele vai tentar atingir o quê? Primeiro, a qualidade. A conformidade do exemplo aí é que é uma palavra, substantivo feminino, né? Que ele vem tentando trazer uma identidade a respeito de uma certa situação. Então, a conformidade aí, você tem que ver que ela atinge, de uma certa forma, a comunicação interna, mas eu tenho que ressaltar o que é que acontece nessa comunicação interna. Como assim? Como assim, professor? Como assim? Bem, meus queridos que estão aí, de Avelino Lopes, de Colônia do Piauí, Dom Expedito Lopes, não é isso? Quem mais? De Fronteiras, de Ribeira do Piauí, de Santa Filomena, de Santo Antônio de Lisboa, de São Miguel do Tapuio, de Várzea Branca, turma grande, hein? Turma, eu quero vocês todos aí conectados. Ribeira do Piauí, não pode deixar de participar também. Vamos que vamos. Quando eu vou estudar a comunicação especificamente nos fundamentos, gente, eu tenho que saber a repercussão dela. Cara, é claro, eu tenho as vantagens. As vantagens é que se eu tenho uma comunicação de alto rendimento, uma comunicação interna, eu tenho uma comunicação mais transparente, certo? Eu tenho uma comunicação que é mais produtiva, gera mais resultados positivos. Eu tenho aí o que é menos, traz uma perspectiva de gerar menos crises. Então, efeitos que geram um caos, eles são minimizados aí. Eu tenho menos rotatividade de pessoas. Por quê? Porque as pessoas começam a entender que a comunicação não traz tanto problema. Opa, mas como assim, professor? Vou te explicar. Preste atenção. Essa rotatividade aí, ela está muito ligada às questões que envolvem, primeiro, o desânimo em relação ao que você passa de comunicação e é interpretado da forma incorreta. Por exemplo, quando eu entro aqui na questão de menos boatos, quando eu tenho uma comunicação interna extremamente afinada, eu gero mais valor para a cultura, eu gero mais participação dos colaboradores no resultado especificamente. Agora perceba, pedi para o meu querido diretor compartilhar a tela. Olha só, tá? Lembra de uma coisa. Lembra que nesta contextualização de boatos está ligado a questões de fofocas dentro das empresas, certo? Então, a comunicação interna, ela diminui como? Ela diminui os boatos porque eu tenho, através da comunicação interna, um reforço contínuo de nomenclaturas, um reforço contínuo de construtos. Esses construtos, eles servem para quê? Eles servem para que você estruture, primeiramente,
a forma de se comunicar, a passagem neste comunicar. Que passagem é essa? A passagem do emissor para o receptor, na mensagem. Então, é o seguinte, se alguém vem falar de outra pessoa, de um colega de trabalho para você, técnico em secretariado, qual é o seu papel? Primeiro, ouvir, reter a informação e não deixar que ela siga numa espécie de telefone sem fio. Você retém a informação ali e acabou. Não comenta com ninguém. Aí é que entra a tua percepção neste contexto, gente. Sabe por quê? Porque é uma situação muito tênue. A comunicação interna, ela vai facilitar da seguinte forma, ela vai esclarecer para as pessoas o quanto é importante, veja só, o quanto é importante as pessoas, cada um no seu quadrado, trabalhar para executar as suas atividades e parar de mimimi, e parar de fofocar sobre os outros, de falar da vida pessoal dos outros. A vida pessoal dos outros, o nome está dizendo, né? Vida pessoal dos outros, entendeu? Então, quando você tem essa perspectiva e esse amadurecimento, olha só, o amadurecimento em entender isso, as fofocas vão diminuindo, os boatos vão diminuindo. Ribeira do Piauí, olha aí, dizendo, oh meu Deus, oh meu Deus, oh meu Deus, oh meu Deus. Olha a mediadora Sônia aí, ó. Pessoal de Salinas, Salinas está presente. Quem mais aí, meu diretor, lá em cima? Quem mais estava falando? A turma colocou aí um oi, um boa tarde esticado. Então, é possível. Olha bem para mim aqui. Já chegou alguns empresários, já colocaram para mim o seguinte, Loyola, é possível a gente acabar com os boatos dentro da empresa? Veja como é que está escrito aí. Veja como é que está no slide aí. Tem menos boatos. Tá? Comunicação interna, ela diminui os boatos, que consequentemente são as fofocas, não é? Mas ela diminui, ela não acaba. Sabe por quê, gente? Aonde tem gente, tem fofoca. Aonde tem gente querendo falar da vida dos outros, entender, não sei o quê, parará, comentários, etc e tal. Pode ser comentários sem nenhuma intenção, mas pode ser comentários pejorativos. O bem da verdade, minha gente, é que boatos não vai contribuir com nada na execução da comunicação dentro da empresa. Então, fica claro, né? Que se você tem uma comunicação interna bastante forte, você vai ter o quê? Você vai ter também a diminuição de pontos fracos nessas situações aí, tá certo? Seguindo nesta trama, a trama de quê? De entender um pouquinho mais sobre comunicação. Comunicação com conformidade. Aí eu vejo que o seguinte, a inércia é uma força poderosa nas organizações, os treinamentos que são feitos através da conscientização do compliance, eles são pontuais, aplicados, eles vêm com uma reflexão, um profundo diálogo neste contexto, fazer com que os colaboradores entendam que a cultura da empresa, ela incorpora os valores de conformidade, ou seja, verifica-se que quais são esses valores de conformidade, quais são os padrões. Padrões, tá, gente? Ó aqui, ó. Padrões. Padrões estabelecidos. Eu tenho um exemplo de padrões. Tá aí, ó, na comunicação que eu vou fazendo da empresa. Ferramentas para uma comunicação efetiva. Colocando aí, sinalizando o que é bom e o que é ruim e o que funciona bem. Tá certo? O que eu tenho aí? Eu posso fazer algumas comunicações que algumas vão ter alguns impactos. O e-mail ele tem um impacto positivo na atualização dos grupos. Tá? As ferramentas de colaboração, como o Brainstorm, a Tempestade de Ideias, também. As reuniões entre os times por videoconferência traz um impacto positivo também. As reuniões e aí em menos horas, né? Ou seja, eu diminuo as horas para resolver as questões, também as chamadas urgentes resolvem de forma rápida, grave. Tá, mas aí eu entro num outro contexto. Qual é o contexto? O contexto é o seguinte, colaboradores com tempo restrito,
é o ruim do e-mail. Alguns vão poder ver. As conversas privadas com temas delicados, eu posso ampliar isso aí, e aí isso aí vai gerar as fofoquinhas. A videoconferência, como comunicações de rotina. Eita, as comunicações de rotina ligadas ao quê? Ligadas a, primeiro, eu não posso fazer tanta videoconferência assim, então isso é ruim para a videoconferência, tá? As reuniões, posso tratar aí por e-mail as ferramentas de colaboração e eu posso estar usando qualquer outra ferramenta, chamando essa perspectiva aí. Tendo em vista sobre isso, minha gente, presta atenção, olha só. O que é que eu tenho como uma postura de estar funcionando bem? Primeiro, que eu tenho ferramentas para os colaboradores. Segundo, as questões de reuniões, elas são plausíveis, porque eu vou estar colaborando, todo mundo entrando com alguma perspectiva. A questão voltada para as ferramentas, a colaboração por parte do telefone, eu tenho as ligações por videoconferência, que vai ter a colaboração com os telefones, né? Ou seja, essas ferramentas de colaboração, elas estão, de uma certa forma, aí sendo mapeadas, porque a videoconferência segundo algumas empresas, e a empresa Capterra, ela usa esta metodologia para melhorar a comunicação, usando vários mecanismos digitais. Tendo em vista que isso pode até garantir a qualidade e a conformidade, gente, de um processo habitualmente que é feito, que é a busca pela melhoria da qualidade. Eita, mas aí é que está a grande questão, exatamente. É uma destreza aí diferenciada, porque você vai adquirindo expertises para levantar questões, discursos que são entendidos, bem entendidos pelas pessoas e que precisam ser dialogados. Certo? Sem dar margem a essas falhas de entendimento. Exatamente. Que as falhas de entendimento são o quê? Os ruídos. Então, você vai mapeando para ter uma garantia maior de qualidade na comunicação. Por quê, meus queridos? Porque a comunicação, dentro dos fundamentos de secretariado, ele é o principal fator que vai fazer com que você direcione as suas atividades. Meus queridos técnicos em secretariado, aí de Avelino Lopes, de Colônia do Gurgueia, de Dom Período Lopes, de Fronteiras do Piauí, Fronteiras, aliás, né, de Ribeira do Piauí, de Santo Antônio do Lisboa, de São Miguel de Otapuio, de Várzea Branca. Fiquem ligadinhos, façam as anotações, vejam quais são os bizus, quais são os macetes que nós colocamos para vocês. Toda a comunicação precisa ser avaliada e eu tenho um rito a seguir. O rito eu avalio a conformidade praticando o quê? Verificando se eu tenho um feedback de quem está recebendo a informação, tá? Se eu estou inspecionando aquela comunicação da forma correta, através de checklist, por exemplo, ou fazendo a etiquetagem, né, nas comunicações, por exemplo, documentais, as que são documentais, eu estou fazendo da forma correta? Eu estou usando o padrão ABNT, por exemplo, de estar colocando isso no encaixe? Os ensaios estão sendo feitos da forma correta para se chegar a uma certificação? Geralmente, eu vou buscar correr atrás da ISO. E a ISO como uma perspectiva de entender o seguinte: a ISO, gente, ela qualifica, tá, as práticas em conformidade. E ela começou a ter uma atuação forte na década de 90, a ISO, como padrões de conformidade principalmente. Falou em conformidade, você lembra lá da ISO dos anos 90. A certificação do sistema de comunicação é importante você ter dentro dos padrões. A certificação dos produtos, como ele é comunicado. A certificação das pessoas que falam sobre esse produto, comunicam sobre ele. E sobre a prestação de serviço, que é um outro produto. A experiência desse produto. Eita! É muita coisa, teacher, é muita coisa mesmo, meu querido e minha querida, é muita coisa mesmo. Você tem que se comunicar e se comunicar constantemente. Então, o comunicar aqui abre um leque para o comunicar,
digital que já estamos nele, para o visual e para o auditivo, minha gente. 3 formulazinhas para você desenvolver. Desenvolver o quê? A capacidade de mostrar visualmente aquela mensagem para aquelas pessoas que entendem visualmente, que entendem gráficos, que entendem o que mais? Que entendem as questões de fotos, mapas, organogramas, fluxogramas. O auditivo aqui é para aquelas pessoas que escutam e conseguem realizar da forma mais rápida. O cuidado com as palavras é importante para o direcionamento de uma atividade, por exemplo, para a geração de resultados. Professor, então está tudo ligado à questão de produtividade? Exatamente, mas isso tudo está ligado, a resultados dentro das empresas. Então, comunicação e a conformidade com transparência, com equidade, que nós vamos estar falando ainda, da comunicação, vai estar aí. Vai estar tudo aí encaixado na comunicar. Porém, eu não posso confundir a assertividade com a agressividade. Eita, professor, foi diminuindo o nome, né? Eu vou botar outra aqui de novo. Só que pequenininho aqui. Eu vou botar agressividade. Professor, realmente a comunicação aí assertiva, a comunicação aí, ela tem uma diferença da agressividade. Por isso que eu coloquei 2 vezes a agressividade e só tem uma vez a assertividade, gente, para você ter a ideia do seguinte. Vamos lá. Vamos por exemplo. Olha aqui para mim. Olha só. Presta atenção, garotinho e garotinha. Presta atenção, você técnico em secretariado. Não confunda a agressividade com a assertividade. Agressividade. A pessoa fala o que quer de forma transparente, mas mal educada, com um tom de voz alto, certo? E não se preocupando com as palavras que vai falar para outra pessoa. Ou seja, não se preocupando se vai estar provocando, se vai estar ironizando, se vai estar debochando, se vai estar criticando de forma negativa mesmo, não é? De uma forma que não vai estar preocupado com isso. Então, eu vou estar sendo agressivo. Fora que quando eu uso, por exemplo, palavras de baixo calão, pode ter certeza, gente. Pode ter certeza. É a forma mais agressiva que existe antes de chegar na agressividade física, tá? Então, a comunicação agressiva nas empresas, ela vem sendo combatida de uma forma, assim, zero tolerância. Zero tolerância. Por quê? Porque se você está na empresa, todos estão imbuídos em uma missão de gerar um máximo de serviço, um máximo de alto rendimento para aquele momento de resultado para a empresa. E a assertividade, você fala o que precisa, que a pessoa precisa ouvir e não o que ela quer escutar. Você fala o que a pessoa precisa ouvir e não o que ela quer escutar. Lembra disso. Agora tem uma outra situação também. Você fala isso de uma forma educada, com um tom de voz adequado, escolhendo as palavras para não machucar aquela outra pessoa, ou seja, com zelo e com cuidado. Opa! Então, dessa forma aí, a gente sabe que eu posso falar para a pessoa e mesmo assim, de forma assertiva, a outra pessoa não entender. Tá? Você quer ajudar a pessoa é sua amiga, seu amigo, e aí você vai falar para ela o que ela precisa ouvir. Com cuidado, com zelo, com carinho, né? Dentro do ambiente de trabalho, e ela não entende, paciência. Paciência. Se isso não ocorre, pode ter certeza, gente,
Não tem por que você se preocupar, porque você fez a sua parte. Sabe o que vai acontecer lá na frente? Vai acontecer o seguinte: você avisou antes e a pessoa não se atentou a isso. Resultado, já era, não é? A pessoa, porventura de alguma ação incorreta dela, ela pode até ser encaminhada para o mercado de trabalho pela empresa, mas você fez o seu papel de estar lá colocando a situação. Então entenda que neste cenário todo mercadológico, a comunicação assertiva, ela serve para isso, ela vem com a sua estruturazinha. Olha aí para a gente reforçar as estruturas que temos aí. Olha aí nos slides. Primeiro, aprender a entender o outro. Você sabe que compreendendo primeiro, depois para ser compreendido é a máxima. Ter um embasamento teórico para fazer as colocações assertivas. Aprender a ouvir na essência. Ser um bom intermediador, principalmente. Ter atenção à fala do que você vai estar dizendo. Buscar a evolução contínua, melhorando a tua performance. Aceitando o momento para ser aquele momento que fosse realmente para que você possa estar falando, tá? Então, acertar o momento, acerte o momento, é o momento certo, na hora certa, com a pessoa certa. Aí eu vou estar sendo assertivo, literalmente, né? Literalmente. Então, para vocês também que estão aí no YouTube, como é que estamos aí no YouTube, meu querido diretor? Temos uma galerinha também aí, esta galerinha no YouTube. Você tem que ter um eixo de transparência. E aí, quanto nós temos aí? Olha aí, a turma que está no YouTube, presta atenção. Eu quero a participação de vocês também, hein? Quero a participação de vocês em transparência. Não existe conformidade sem transparência, gente. Eu colocar o que está realmente acontecendo, né? Eu saber a ótica, ter a propriedade ótica de que realmente está claro. Transparência é um dos fatores. Só que nós temos outros. Quais são os outros? Dentro dessa transparência, eu tenho aquele velho ditado, né? Que o chefe, ele quer ter todas as benesses da chefia para atingir as metas, por exemplo, mas ele não se comunica com a equipe e ele não está presente, nem virtualmente, nem presencialmente. Aí geram algumas dúvidas em relação à presença dele, que é aquele chamado gestor oculto. Você acha que ele está presente, mas na verdade ele não está. Ele está aí como se fosse uma caveirinha, certo? Porque ele não passa nenhum direcionamento, ele não realmente lidera, ele fica ausente na maior parte da execução do trabalho dele. E aí o que acontece? Isso acontece na maioria das empresas que valoriza apenas a chefia, não valoriza a liderança, o chamado fantasma do oculto, o chefe oculto. Esse chefe oculto, ele geralmente ele não é uma pessoa transparente. O que é ser uma pessoa transparente? É exatamente você ter sinceridade e coerência com o que você fala e faz. Então, a sinceridade e a coerência com o que você fala e faz, sem ter as chamadas segundas intenções, sem ter essas divergências em relação ao que você vai estar executando. Opa! Então, entenda que é bem verdade que os objetivos divergentes aí, eles são objetivos que trazem uma outra perspectiva. Que perspectiva é essa? É aquela perspectiva que você quer o quanto mais resultados, mas ainda existem problemas. Como, por exemplo, quando eu falo no fantasma do oculto, é o seguinte: como é que você quer uma produtividade maior se você não passa os direcionamentos para as equipes? Você não passa para os integrantes, não deixa explícito o que eles têm que fazer. O que vai gerar? Vai gerar conflitos, porque não existe transparência das responsabilidades, vai gerar profissionais dedicados, mas que acham que estão sendo injustiçados, feedbacks que são realizados sem fundamento, gerando mais conflito entre as pessoas, os gargalos.
E ociosidade que ocorre, eita gente, esta ociosidade que ela ocorre numa perspectiva de que lembra do seguinte, lembra que quando você entender verdadeiramente qual é o objetivo da comunicação, aí você vai fazer com que as pessoas possam compreender melhor também a forma de chegar ao resultado mais rápido. Por quê? Quando eu tenho certeza do meu papel, e aí eu coloco para você o seguinte, olha só, tá vendo aí a artezinha, né? Pois é, a maioria das empresas, a pessoa é recrutada, é selecionada, e ela não recebe, gente, as suas atividades lá relacionadas. Ela não recebe. Ela não recebendo, como é que ela vai executar com eficiência e eficácia? Como é que ela vai fazer isso? Porque não foi comunicado para ela da forma correta. Aí entra uma outra situação, às vezes é comunicado e a pessoa diz o seguinte, eu entendi, entendeu? Entendi. Aí eu vou pedir para o meu diretor focar aqui bem no meu pescoço aqui, ó. Aí tem aquele movimento, o chamado movimento calango. Movimento calango, ó. Tem como dar um zoom aí, meu diretor? Esta cabecinha aí, esta pequena cabecinha aí, a cabeça aqui é pequena demais, ó. Tá todo mundo na reunião, aí vocês perguntam assim, ó. Entendeu, gente? Aí a pessoa faz assim, todo mundo faz. Entendemos. Entendemos. Ou entendeu realmente ou não entendeu nada. Por quê? Porque tá balançando a cabecinha aqui, só para dizer o seguinte, pronto, acabou a mensagem, resultado, né? Eu estou continuando dizendo que eu estou entendendo, mas é o movimento calango aí. Este movimento calango, ó, vou voltar aqui para ele dar uma ênfase aí, que já deu um zoom aí, o zoom, ó o zoom, ó. É o movimento calango, faz aí, gente, faz aí o movimento calango aí, ó. Todo mundo, quando recebe a comunicação, diz assim, eu entendi, mas sabe o que é isso? Primeiro, para acabar logo com a história e com medo de dizer que não entendeu e ser taxado como alguém que é ignorante, que é burro, que não entende nada, etc e tal, e depois vai perguntar lá no corredor. Entendeu? Não. Pois é, eu repito para você se você não entendeu. A questão é, quando você trabalhar a comunicação, você usar pequenas ferramentas de programação neurolinguística. Que programação é essa, professor? É a programação da repetição. Eu passo uma mensagem, tipo, fulano entrou na casa de Beltrano. Ponto. O que aconteceu? Você entendeu a frase? Entendi. Então me repita. Fulano entrou na casa de Beltrano. O que aconteceu? Opa, então não entendeu. Porque teve um pontozinho antes. Ainda teve uma interrogaçãozinha da pergunta lá. Você esqueceu o ponto e esqueceu a interrogação. Então não entendeu. Então fala de novo. Fulano entrou na casa de Beltrano, ponto. O que aconteceu? Interrogação. Pronto. Agora você entendeu ipsilitre. O que é isso, hein, professor? Ipsilitre é de acordo com o que eu passei para você. Olha a conformidade da comunicação. Acorda, gente, acorda. Sabe por quê? Porque a comunicação é um dos principais problemas de todas as organizações. Quanto mais eu me comunico da forma correta, de acordo com cada nível. Então, o nível operacional é de uma forma, o tático é de outra, o estratégico é de outra. Quanto mais eu me dedico a estar adequando a comunicação, mais eu vou melhorar a forma de gerar resultados para a empresa. Então, você está sendo treinado no curso técnico para ser um solucionador de problemas. E começa pelo quê? Pela comunicação. Se você não se comunica bem, professor, o que é preciso? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, professor, o que é preciso? Eu não aguento mais não sei me comunicar, meu diretor. Não sei me comunicar direito. Entendeu? Sabe o que está faltando, gente? Você lê mais. Está faltando você ler mais. Leia mais, gente, pelo amor de Deus. Quanto mais você lê, mais conteúdo você vai ter. Até rimou, ó. Olha aí, ó. Quanto mais você lê, mais conteúdo você vai ter. Resultado, para você
persuadir nas pessoas, para você negociar, para você mediar com as pessoas. Eita, professor, tá aí. Gostei. Pois é, só que isso você já sabe. Você já sabe que se você lê um livro por mês, não é muito, não é? Mas você não lê. Gente, você pegar 30 dias, aí você pega um livro de 150 páginas, ou um livro de 200 páginas até, pelo amor de Deus. Olha só. Veja bem aí, se você lê 30 páginas por dia, acaba em menos de um mês. Se for até menos, você consegue separar aí e ler. Você leu 12 livros num ano, disciplinarmente, leu, porque você fez igual escovar os dentes. Quer melhorar a comunicação? Quer ter uma comunicação de conformidade? Leia. Quanto mais ler, mais vocabulário você vai ter e capacidade de argumentação você vai ter. Resultado, se você não tem paixão, amor pela leitura, você nunca vai melhorar sua comunicação. Entendeu? Pois é. Tá na época aí de chegar no Enem, não sei o que e tal, eu tenho que estar estudando e tenho que estar ali simultaneamente fazendo as tarefinhas ali do secretariado e tudo mais. Pois é, mas você só tem esses dois aí, né? Só tem esses dois, professor. O senhor acha que é pouco, né, professor? Só tem esses dois. Pois é, você está se profissionalizando e está estudando, certo? Mas tem gente que tem mais dificuldade ainda do que você. Então, ó, equilibra o tempozinho, já se coloca para estar se programando, porque se você chega no mercado tendo uma bagagem de leitura forte, sabendo interpretar, aí entra o português, o teu português. Como é que está o teu português? Tu gosta de português? Você gosta de português? Como é que estão as tuas notas em português? Hein? Hein? Interpretação de texto, como é que tá? Eu quero saber. Diz aí. Diz aí no teu polo aí. Pega a mediadora aí, mediadora, minha querida mediadora Sônia aí de Ribeira do Piauí, por exemplo, né? Pergunta para os meninos aí, como é que está a nota de português dos meninos aí? Como é que está a nota de português? Como é que está a interpretação dos meninos aí? Fazendo já essa conexão com as disciplinas escolares e com a nossa disciplina de fundamento secretariado. Porque você de secretariado vai ter que escrever bem, vai ter que ler bem, vai ter que fazer umas continhas de cabeça. Então, matemática já vem ali na cola, né? Oh, professor, eu não gosto não, eu não gosto de matemática não, eu não gosto de português não. Ah, rapaz, aí sabe o que eu vou dizer para você? Acabou a história. Por quê? São duas disciplinas que vão fazer você ter o embasamento para estas outras disciplinas também. Tem conexão com tudo, gente. Tem conexão com tudo, você vai arrastar português e matemática o resto da sua vida. É o chamado disciplinas ad infinito, ad eterno, vai para o resto da vida. Quanto mais você estudar, mais a capacidade analítica você vai trabalhar, o teu cognitivo vai engrenar lá, o teu modelo mental vai melhorar e tu vai, aprender rapidinho as coisas, porque você vai interpretar as coisas como elas precisam ser interpretadas, porque tem gente que não consegue interpretar porque não estudou português. Aí entende tudo errado, mas sabe o que foi? Foi porque lá atrás não estudou interpretação de texto. Entendeu? Professor, você está me dizendo que tem uma coisa a ver com a outra? Tem uma coisa a ver com a outra. Então, tá na hora, de acordar, gente, acorda. Acorda, tá tudo conectado. As disciplinas que vocês fazem aqui no curso técnico está conectado com as disciplinas que vocês estão aí estudando no ensino médio. Entendeu? Entendi, agora entendi, professor. Não, agora não entendi não, professor. Então relata o que você não entendeu para eu poder repetir para você. Mas não fica nessa inércia não. Não fica nessa zona de conforto não. Entendeu? Esperando as coisas acontecerem. Olha lá. Corre atrás, vai atrás. Ah, professor, não tem oportunidade, professor. Está sem oportunidade, nós estamos sem oportunidade, professor. Cria essas oportunidades. Cria através daquela disciplina que nós tivemos agora há pouco, a disciplina de projetos. Você pode criar uma oportunidade ali. Usa isso junto com o teu professor mediador, com a tua professora mediadora. É por isso que eu digo, acorda. Acorda, garotinho, acorda, garotinha. Tá certo? Então, foca no estudo.
Retornando para os slides. Esta reflexão que a gente coloca é para você entender o seguinte. Transparência, gente, não é uma bonificação, tá? Transparência faz parte do DNA da aplicação de uma boa comunicação. As empresas têm que estar aplicando. Ou seja, essa transparênciazinha aqui é para que eu possa quebrar culturas mais rígidas, é para que eu possa fazer com que o modelo de gestão faça com que seja, né, de uma forma benéfica para as equipes, para os times, é para que eu possa aumentar, por exemplo, o engajamento das equipes com as tarefas. Eita, professor, eita, então quer dizer que está tudo conectado mesmo? Tá, meu querido, porque 64% dos colaboradores acreditam que a equipe de liderança de sua empresa não é completamente transparente ao comunicar os seus objetivos. E olha só, esta imagenzinha diz tudo. Olha para onde é que ele está apontando, gente. A flecha, ela é para ele estar virando esta flecha para cá, para o alvo, e não está. Mas por quê? Porque não existe transparência. Tem que ter honestidade, tem que ter um jogo aberto em relação a isso. E, professor, é mesmo que eu estou vendo que muitos professores falam sobre isso. Isso, e eu tenho que ter equidade. Como assim, professor? Ora, a equidade faz parte do processo, gente. A equidade faz parte do processo. Lá no dicionário, ela vem como um quê? Justiça natural, reconhecimento imparcial. Mas lembra que a equidade, ela está relacionado ao fazer. Se eu quero ter, eu tenho que fazer, mas antes eu tenho que ser uma pessoa que reconhece e tem atenção aos detalhes e necessidades das pessoas. Fazendo isso, eu vou ter, sim, equidade. Eu vou ter equidade. Então, como é que eu quero ter equidade da minha empresa se antes eu não sou uma pessoa que reconhece de forma imparcial o direito de cada um, especificamente das minorias, das pessoas, por exemplo, que são portadoras de necessidades especiais? Como é que eu vou estar julgando elas? Porque elas são pessoas portadoras de necessidades especiais. Elas têm que ter equidade. Tem que ser um jogo de igual para igual, gente. Uma situação de igual para igual. Agora, entenda o seguinte, tem que fazer algumas reflexões. Quero tratar todo mundo junto, mas todo mundo junto dentro de um círculo, dando as mãos, mostrando que ninguém é melhor do que ninguém, que não existe início, não existe fim, mostrando que esta relação ela é de equidade, mas de reconhecimento das fraquezas de cada um. É muito grande a confusão entre esses 4 conceitos aí: exclusão, segregação, integração e inclusão. Conceitualmente, gente, você vê que tem ão em todas elas. Ão, exclusão, segregação, integração, não é? A diversidade dentro das empresas. Opa! Se eu estou falando das integridades de valores, principalmente de inclusão, e principalmente de buscar a equidade, eu tenho que saber as diferenças entre elas. Exemplo, na exclusão, mulheres não terem um direito a voto. Isso é uma exclusão, por exemplo, dentro das organizações da empresa. Uma segregação, escolas específicas para portadores de necessidades especiais. Está segregando. Você tem que colocar ali em níveis que possam atender e possam ter uma convivência. A integração entra ali o mapeamento dos diferentes. Isso acontece por uma perspectiva daquela pessoa que deve se adaptar ao grupo, principalmente. Agora, as oportunidades específicas ali disponíveis. Entra aí a quebra das possíveis barreiras, mas sendo mais claro para vocês, olha só esta figura. Olha a figura 1, olha a figura 2, olha a figura 3 e olha a figura 4, gente.
Vamos refletir sobre estas figuras, o que vocês podem mapear acerca destas figuras. É o que a gente acabou de falar, não é? O que a gente acabou de dizer. Temos exclusão, segregação, integração e inclusão. Então, como é que a gente vê isso na prática? Realmente. Como é que a gente vê isso? Eita, professor, agora o senhor me pegou. Pois é. Vamos começar pela figura 1. Certo? Nós estamos falando aqui de respeito à diversidade. Certo? Respeito à diversidade. O termo, especificamente, exclusão, ele já mostra a exclusão numa perspectiva social. Olha quem é que eu tenho, pelas figurinhas, olha quem é que eu tenho dentro dos círculos, meus queridos. Olha só quem eu tenho dentro dos círculos. O que representa a exclusão social? Ela é digna, primeiro, de ser mapeada como um processo. Mas o processo de quê? Sabe o que está acontecendo nessa figura aí? Dentro do círculo, nós temos figuras com saiazinha que representam mulheres, certo? E figuras retilíneas que representam os homens. Ele é um processo aí, ele está demonstrando um processo de afastamento, de privação de determinados indivíduos de outros grupos sociais em diversos âmbitos de estrutura social, tratando-se de o quê? De uma condição que é inerente a uma condição do que a gente vive, que é o capitalismo contemporâneo. É um problema social que nós temos. Isso é impulsionado por uma estrutura do sistema econômico e político que nós vivemos. A exclusão. Por que eu estou colocando aí como prioritário? O primeiro aí na exclusão. Porque é o que acontece muito no nosso país. Você vê fora deste círculo aí, pessoas deficientes, ó, o sinal da cadeirinha lá em cima, perto do L e do U de exclusão, é um sinal do deficiente físico, portador de necessidades especiais. Ele tem embaixo aqui também do lado direito, tá? Na figura 1. Então, ele está excluído desse ciclo aí. Vamos colocar que seja uma organização. Existem sim, o professor está me dizendo que existem organizações que ainda não contratam portadores de necessidades especiais, os deficientes físicos. Existem, gente. Que coisa cruel, mas existem, tá? Outro fator, existem empresas que não contratam, que você está vendo aí também algumas figurinhas, né, com a saiazinha ali, que não contratam mulheres. Existem empresas que não contratam pessoas obesas, certo? Existem empresas que não contratam idosos, enquanto existem grandes grupos que contratam idosos porque sabem que eles são mais leais dentro das organizações. Então, este conceito de exclusão social, ele vem na perspectiva de que esses excluídos, geralmente, eles são de minorias étnicas, minorias culturais, minorias religiosas, ou seja, negros, índios, idosos, pessoas pobres que estão abaixo da linha de pobreza, né? Eu tenho preconceitos e vou excluir. Esta é uma reflexão acerca da equidade. O que eu estou comunicando para a comunidade, para a sociedade? Empresas que não contratam LGBTQIA+. Empresas que não contratam pessoas que estão saindo e estão num processo de suporte de dependências químicas, por exemplo, tá? Se a pessoa, ela na entrevista, ela é transparente, por exemplo, no recrutamento e seleção, e ela fala que ela é um ex-dependente químico, isso é exclusão, gente. Por quê? Porque a pessoa pode ser, tá? Ela está ali se reabilitando do alcoolismo.
ela está participando de reuniões do AA, dos alcoólicos anônimos, ou até mesmo dos narcóticos anônimos. Ela, num processo de recrutamento e seleção, ela pode ser excluída, se ela falar o que era transparente, se ela for transparente a esse ponto, ela está comunicando uma coisa, e ela está dizendo que ela está lutando com toda aquela coisa, só que ela sofre a exclusão. Pessoas portadoras de deficiência nem se falam. Pessoas que estão desempregadas, só para você ter ideia, tem empresas que estão adotando uma política de contratar pessoas e tirar pessoas de outras empresas, porque colocam com uma máxima de que os competentes estão trabalhando. Você imaginou aí? Então quer dizer que 10 milhões de pessoas que estão desempregadas são incompetentes. Não, bem, boa parte, a gente sabe que é competente, mas para algumas empresas, essas pessoas que estão desempregadas são incompetentes. E elas contratam pessoas que estão dentro de outras empresas. Então, quer dizer, quem está desempregado não tem a opção, é excluído aí. O que esta empresa ela comunica? Aí você faz essa análise em relação à comunicação entrar em conformidade, porque o secretariado ele vai contribuir com isso, inclusive de levantar essas questões dentro da empresa para mudar ou moldar uma cultura que vai ter que ser modificada, tá? A exclusão ela estabelece isso, gente. Fora que é o seguinte, por exemplo, no nosso país, a exclusão social, especificamente, ela faz com que haja esse distanciamento. É por isso que essas pessoas estão fora deste ciclo aí. Esse círculozinho aí, onde nós temos pessoas, teoricamente, do mesmo grupo, mas dos outros grupos diferentes, elas estão sendo excluídas. Em relação, principalmente, a estes indivíduos que estão em outros grupos, isto acontece porque é um fenômeno natural. Normalmente é compreendido pela sociedade como uma forma natural, preconceituosa. Ela atinge a vida social das pessoas, a vida pessoal e a vida profissional das pessoas. Então, é importante você olhar para essa figura e que isso fique no registro automático da tua memória, gente. Isso fique gravadinho, bonitinho, tá? Na tua memória, para que você chegue no mercado e não compartilhe com esta comunicação excludente, que exclui as pessoas. Formas de exclusão, elas são as diversas. No nosso país, nem se fala. Já reforcei aqui a questão econômica, o gênero, a religião, a etnia, a origem, ela tem uma origem mesmo preconceituosa, lá na Europa especificamente. Ela tem essa origem de estar excluindo, por exemplo, através da classe social, da cor, ou de ser um imigrante, por exemplo, e isso só faz piorar, porque isso também, se ocorre, por exemplo, dentro das escolas, tá? Se ocorre essa discriminação, se você tem um colega que ele tem alguma deficiência física, que ele tem precisa de um acompanhamento especial, portador de necessidade especial, você tem que estar com ele dentro da margem da sociedade, e não marginalizar ele, fazendo com que ele fique à margem da sociedade, afastando ele da sociedade. Então você tem, a partir do momento que você está estudando e tem acesso a esse conhecimento, você tem a obrigação, o dever de compartilhar este sentimento de inclusão. Uma coisa que está totalmente o inverso, que está na figura 3. A inclusão representa tudo de diferente em relação à exclusão. Se na exclusão, por exemplo, os motivos da exclusão é a pobreza, por exemplo, estão relacionados com a questão histórica, da desigualdade social que existe no nosso país, na inclusão, você está vendo que dentro da figura estão todos os grupos dentro dos ciclos, dentro desse cenário econômico aí, dentro dessa empresa aí. Agora, meus queridos, eu tenho a exclusão, mas eu tenho outros fatores também. Eu tenho a segregação. E esta segregação social é uma outra situação que ela é meio que mapeadazinha, sabe? Ela é meio que maquiada. Olha só aí, gente. Segregação. A sociologia, na figura 2, segregação, sociologia estuda. A antropologia também estuda.
A segregação social ela é definida como uma separação espacial geográfica. Olha só, eles estão como se fosse um outro compartimento, não é? Você está vendo aí o grupo, os tidos como normais, na segregação, certo? Na segregação. Tido como normais, mas se faz como se fosse uma outra casinha para o pessoal deficiente físico, as mulheres, os obesos, os negros, os pobres, os que têm religião que não se adequam àquela empresa, aqueles ex-dependentes químicos, aqueles ex-alcoólatras que estão em tratamento, uma série de outras minorias, certo? Um grupo que, em virtude dos fatores daquele grupo, se é questão de raça, poder aquisitivo, educação, nacionalidade, o que quer que seja, ele sofre uma discriminação, porque a segregação é uma discriminação também. É uma discriminação também. Então, por que é que o tio Loyola parou nesta imagem? Para você saber bem a diferença de uma coisa para outra. A segregação é como se fosse uma exclusão disfarçada. Ela comunica de forma maquiada o que a empresa não quer passar. O que é que eu tenho que entender? Que na segregação, eu tenho que pegar esse círculozinho e ele ser integrado. Opa, porque aí na 4 eu faço um cruzamento com 2. Olha aí, ó, o cruzamento com 2. Professor, eu não posso fazer tudo isso, reunir na inclusão? Pode. Que maravilha, não é? Que maravilha. Porque na integração, você está integrando os grupos. Ok, os grupos, eles continuam separados dentro da empresa. Você está vendo aí pela figurazinha, né? Eles estão dentro da empresa, só que eles estão dentro de um círculo. Olha só que maravilha. Dentro de um círculo, dentro do círculo. Certo? Eles convivem, eles estão ali passando por integração, mas eles estão ali no mesmo grupo. É uma integração, mas se eu for para o máximo da história aí, eu vou para o 3. Eu cruzo no 3 aí. A ordem dos tratores aí não altera o viaduto, tá, gente? As pessoas falam que a hora dos fatores não altera o viaduto, né? Eu falo a ordem dos tratores não altera o viaduto que você vai construir. O que que vai ter que ter? O entendimento de cada um, certo? Independente se a integração é 2, ou é 1, ou é 3, se a inclusão é 2, ou 1, ou é 3, eu quero que você identifique o seguinte. No final das contas, eu tenho que ter ou integração ou inclusão. É melhor que tenha o quê, professor? É melhor que eu comunique isso para os meus grupos de interesses, por exemplo, que eu tenha a inclusão, o 3. Se não puder, eu faço uma integração. Ah, professor, então eu já sei que a integração social, ela pode ser uma integração que seria o contrário da segregação. Exatamente. Segregação ela vai marginalizar, vai colocar você em outro grupo, e a integração vai colocar dentro de um grupo que precisa ser respeitado. Mas se eu quiser respeito maior, aí sim, eu vou para um contexto, onde esse contexto aí é a inclusão social, a inclusão da cidadania corporativa, a inclusão dentro da organização. Eu comunico isso e aí eu quebro, gente, vários preconceitos. Por quê? Porque quando eu trabalho a perspectiva social, eu amplio a minha capacidade, né, gente, de maior diálogo, de maior comunicação. Então, que fique claro para vocês, meus queridos, que esta figurinha aí é para você memorizar. Inclusão, ela significa todos estarem se relacionando com todos e não ter, e principalmente, é claro, tem preconceitos? Vai ter, certo? A gente vai ter que estar lutando contra essas nossas crenças continuamente. Agora, saiba de uma coisa, quando você comunicar a integração, lembra do seguinte, você comunicar esta integração
para um modelo focado numa inclusão, vai ser bem melhor do que só integrar. Bem melhor. A inclusão vai mostrar e vai comunicar para a sociedade, para os grupos de interesse, que você realmente se preocupa com esta comunicação. Moral da história, meus queridos. Nessa aulinha, nós temos ainda a segunda, hein? Nesta aulinha, o que eu quis reforçar? Que toda estrutura que trabalha a comunicação, de transparência, de honestidade na postura, né, de como desenvolver a equidade dentro dos setores, como facilitar a comunicação visual, a comunicação auditiva, a comunicação digital, que é super importante. Tudo isso tem que ser alinhado com os propósitos da organização. Tudo isso tem que estar focado na prerrogativa de que eu preciso gerar um resultado para a empresa. E qual é a principal ferramenta do profissional técnico em secretariado? A comunicação, em conformidade, de acordo com as normas, procedimentos, diretrizes da organização. Uma vez eu fazendo isso, pode ter certeza, você vai ser sempre reconhecido como alguém que cumpre o seu papel e alguém que pode até gerar resultado positivo a mais, com plus. Tá certo? Show de bola? Vamos encerrar essa aulinha agora e a gente retorna com mais aula, mais conteúdo e não sai daí, é só 3 minutinhos, hein? Fica aí. Fui!